Bom dia, queridos. A graça e a paz. Amém. Nesse momento, eu queria, desde já, é o último dia, né? Pela manhã, eu não vou estar mais aqui. Então, eu queria, desde já, agradecer a todos vocês que vieram nesses 3 dias, né? Do Seminário de Sexualidade. Queria também agradecer ao pastor Marcos, a pastora, né, sua esposa, os seus filhos que estão me hospedando na sua casa. Estou tendo lá um tratamento VIP, hotel 5 estrelas, né? Então, agradeço a esse casal de pastores por tudo que tem feito por mim nesses dias, né? E queria também abençoar os pastores, né? Com esse DVD do pastor Cote, O Trauma de Jefté. São 4 DVDs. É um DVD que fala de bastardia e paternidade. Queridos, eu queria, neste momento, falar sobre compreendendo o papel da família na formação da identidade sexual. Eu queria que vocês, principalmente os pais, prestassem bastante atenção nessa mensagem no qual nós vamos estar ministrando agora. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, verso 6. Malaquias capítulo 4, verso 6. Diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Jesus, nós, nesse momento, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa mesmo, Deus, estar preparando, Senhor, o coração dos teus filhos para receber essa palavra sobre paternidade, essa palavra sobre família, que esse ambiente continue um ambiente paterno. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, fazer um mover nesta manhã. Olha para cada um que aqui está. E nessa manhã nós chamamos a existência da tua paternidade sobre a vida de todos que aqui estão. Nós damos uma voz de comando, que todo espírito de orfandade, de bastardia, bata em retirada e vá para o local aonde o Senhor Jesus determinar. Ser conosco, Espírito Santo, ser conosco. Nós pedimos a total dependência do Senhor nesse momento. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Queridos, veja bem que nós acabamos de ler um versículo. Esse versículo é o último versículo do Antigo Testamento. Esse versículo que nós acabamos de ler é Deus sinalizando para a sua nação. É Deus pedindo para as famílias da sua nação, uma união, uma unidade. Veja bem que esse versículo do Último Testamento, a última fala de Deus, acaba nesse versículo no Último Testamento. E há um período de silêncio, no qual o Senhor silenciou. Veja bem que no Antigo Testamento, a última fala de Deus está em Malaquias capítulo 4, verso 6. E ele passa anos para falar novamente com o povo. E veja bem que Deus pede aqui uma conversão do coração dos filhos ao coração dos pais.
Será que Deus já sabia dessa disfunção que hoje nós estamos enfrentando? Sim, Deus sabia, sim. Deus sabia o que nós, na terra, como família, iríamos enfrentar. Mas só que veja bem, que Deus, Ele acaba a sua fala com a palavra maldição. Maldição. Veja bem que Deus, Ele alerta a família, aos filhos, aos pais. Pai, converte o teu coração ao filho. Filho, converte o teu coração aos pais. E quando nós olhamos hoje para o fator família, a nossa sociedade é uma grande célula, é uma macrocélula. Só, queridos, que assim como está a nossa sociedade, está as famílias. A sociedade é um reflexo das famílias, as microcélulas. Queridos, o projeto família está se evaporando. O projeto família está cada vez mais se afastando dos princípios do reino de Deus. Tem famílias que você vê totalmente papéis invertidos. Tem famílias que você vê um filho rebelde. Você vê uma mãe que está exercendo o sacerdócio do marido. Papéis invertidos. O projeto família, na nossa geração, está se evaporando. Só, queridos, que nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós, como família, nós somos responsáveis para passar um cajado de responsabilidade e não irresponsabilidade. A família é o calcanhar de Aquiles de uma pessoa. É na família onde a criança vai estabelecer os seus fundamentos. É na família onde a criança vai receber as primeiras palavras proféticas. É na família que as crianças têm o primeiro contato com a figura de autoridade, que é o seu pai e a sua mãe. Mas quando nós olhamos hoje para esse fator família, nós estamos perdendo, nós estamos totalmente se desconectando com os princípios de Deus. O que Deus fala nesse versículo de Malaquias capítulo 4, verso 6, eu nem digo o que Deus fala, mas eu digo o que Deus grita para a nação. É uma conversão. É uma conversão. Queridos, uma maldição estabelecida numa geração, ela só acaba quando houver uma reconciliação. Uma reconciliação. E tem muitos filhos que precisam se reconciliar com seus pais. Como também tem muitos pais que precisam se reconciliar com seus filhos. Veja bem que hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade? Uma sociedade totalmente ativista. Uma sociedade que luta pelos seus próprios bens, prazeres. Uma sociedade que luta pelo um crescimento financeiro. Pessoas que estão dia após dia lutando para ser melhor do que as outras. Mas, queridos, o que eu quero falar com vocês nesse momento é que
a família que o Senhor Deus estabeleceu nessa terra foi uma família funcional, uma família de princípios, uma família de valores. E tem famílias que só tem um nome, que é família. Mas, na prática, não é uma família. E hoje, existem dois tipos de famílias: a funcional e a disfuncional. Veja bem que o Senhor, Ele sempre se importou em constituir famílias. Gênesis capítulo 12, você vê Deus falando com Abraão. Você vê Deus abençoando Abraão. Você vê Deus falando que bendito será todas as famílias da terra. E o interessante é que no Antigo Testamento, Deus encerra a sua fala se preocupando com a família. O interessante é que no Antigo Testamento, Deus encerra a sua fala falando de pais, filhos, mas também Deus fala do juízo, da maldição. E tem muitos filhos que ainda estão debaixo de um jugo de maldição. Tem muitos filhos que ainda estão na rebeldia. E veja bem que Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. É um mandamento de promessa. É um mandamento de promessa. Mandamento é mandamento. E veja bem que hoje nós estamos perdendo muitos jovens. Pelo menos em Fortaleza, onde eu moro, o índice de morte por parte dos jovens nessa área do criminalismo é muito forte. Todo dia morrem jovens em Fortaleza, assassinados. Todos os dias. Então, quando um filho está na rebeldia contra os seus pais, ele está invocando um espírito de morte. Um espírito de morte está perseguindo aquele filho. E aquele filho que está na rebeldia contra os pais não sabe que está sendo perseguido por um espírito de morte. E tem muitos filhos morrendo cedo, porque não obedecem este mandamento. Tem muitos filhos que os pais estão enterrando. É para ser o contrário. É os filhos que têm que enterrar os pais. Mas só que inverteram. Família disfuncional. Veja bem nesse diagrama aí. É uma equipe desunida, aonde cada um é por si. Aqui é uma família no qual não prega os princípios e valores do reino de Deus. É uma família totalmente desordenada. Veja bem que essa família disfuncional não tem respeito um pelos outros. Os irmãos não têm respeito um para com os outros. Os pais também não têm respeito para com os filhos. Os filhos não têm respeito para com os pais. É nessa família que se instala a rebeldia. É nessa família que o espírito de morte ronda. É nessa família que Satanás ciranda. É cheia de segredos. Filhos que têm segredo para com os pais. Os pais têm segredo para com os filhos. Não é uma família transparente. Não tem aquela unidade de compartilhamento familiar. Os filhos não compartilham com os seus pais.
são individuais. É uma família cheia de traumas. É uma família sem identidade. É uma família de abuso. Veja bem que a família de Jacó foi uma família disfuncional. Veja bem, queridos, que Jacó, ele amava José. José era o preferido. E os outros irmãos se sentiam rejeitados. E tem muitos pais que preferem um filho e rejeitam os outros. Quantos filhos aqui, que tem uma família que viveu e morou numa família grande, já se sentiu rejeitado pelos seus pais? Ah, o pai só prefere fulano de tal. O pai só faz isso para fulano de tal. A mãe só defende ele. O pai só defende ele. E veja bem que em uma família disfuncional há uma competição. Há uma competição. E na família de Jacó não foi diferente. Não foi diferente. Veja bem que José foi aquele que se destacou. Foi aquele no qual Jacó mostrava para os seus outros filhos que ele amava mais, que era o filho querido. E Jacó fez errado. Jacó fez errado. E devido a esse erro de Jacó, José pagou um alto preço. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele, porque ele era o queridinho do papai. E em uma família funcional, não tem o queridinho do papai, não tem a queridinha da mamãe. Todos são iguais. O amor tem que ser compartilhado com todos. Com todos. E tem muitos filhos, irmãos, que não se sentem dentro da família. Tem muitos filhos que se sentem fora da família. Um casal casado aqui, por gentileza, vem cá, bem ligeirinho. Um casal casado. Um casal casado. Um casal casado. Aleluia. Sobe aqui. Dá as mãos, vocês ficam de frente, dá as mãos. Não, de frente um para o outro. Isso, dá as mãos. Agora vem aqui um filho. Uma criança, um filho. Cadê uma criança? Aqui. Vem. Você dá as mãos. Separa um pouquinho. Você fica aqui. Aqui é uma família disfuncional. Veja bem que na entrada dos portugueses na nossa nação, eles trouxeram uma imagem de idolatria, uma imagem de uma mulher com uma criança. Eu falei isso para vocês na sexta-feira. Só que entrou no nosso país uma mulher com uma criança nos braços. E essa criança é conhecida até hoje como menino Jesus. E esse menino não cresce? Esse Jesus não cresce? Sempre vai ser conhecido como menino Jesus? E tem uma religião que propaga ainda o menino Jesus, idolatra o menino Jesus. Só que o nosso Jesus já cresceu, já morreu, pagou o preço, já nos deu a salvação. Só que tem famílias que é uma família disfuncional, no qual o filho se sente fora. E o filho olha para a família e não se sente dentro da família. Não se sente como um participante da equipe. Não se sente amado, mas sim se sente rejeitado. José, ele se sentia dentro da família, porque ele recebia a afirmação do pai. José, ele recebia o amor do pai, mas os outros irmãos, ele se sentia fora da família. Os outros irmãos queriam entrar, mas não dava para eles entrar. E quando o filho se sente dessa forma,
um espírito de rejeição, com um espírito de bastardia, querido. E orfandade pega ele. E ele vai ser mesmo uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde. Veja bem que a nossa nação, o solo que nós pisamos, é um solo de bastardia e orfandade. Veja bem que faltou o pai, quando os portugueses entraram aqui com a sua imagem, com a sua idolatria. Naquela família no qual tinha a mãe e o filho, não tinha o pai. E a orfandade entra no Brasil. É por isso que nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não reconhecem ainda a paternidade de Deus. E tem muitos pais que não sabem dar para os filhos a paternidade. Tem muitos pais que precisam receber também a paternidade de Deus. Precisam receber uma paternidade genuína. Mas também nós temos que olhar para o lado desses pais também. Será que eles receberam? Será que ele não está só transferindo aquilo que ele recebeu na fase de criança? E aqui essa criança fica querendo entrar na família. Fica querendo entrar. E Deuteronômio capítulo 23 diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Ele se sente excluído. E ele fica querendo entrar. Mas há algo que impede. Algo espiritual que impede. Só, queridos, que a vontade de Deus é assim, ó. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Deus quer que ele entre na família. E aqui ele entra na família. Agora ele é aceito, agora ele é amado, agora ele faz parte da família. Agora ele vai entender a paternidade de Deus. E é assim que Deus quer, uma família funcional, uma família que ame, que abrace, que coloque os seus filhos no meio deles. Amém? Obrigado, querido. Deus abençoe. Agora eu quero falar sobre a família funcional. A família funcional é uma equipe que trabalha em conjunto. Eles são unidos. Eles compartilham juntos. Eles são transparentes. Eles falam de Deus. Eles respeitam uns aos outros. A família de Abraão. Família de Abraão. Foi uma família funcional. Foi uma família funcional. Abraão foi um pai que soube como lidar com a sua família. Abraão foi um pai. E veja bem, queridos, que Deus olha para Abraão como uma referência. A nossa bênção familiar vem a partir de Abraão. A nossa bênção familiar vem a partir de Abraão. Bendito será todas as famílias da terra. Deus liberou uma palavra de bênção através da vida e da família de Abraão. Só que Abraão também errou. Abraão também falhou. Abraão falhou. Só que Deus liberou sobre a vida dele. Abraão, ele teve lá suas falhas. Só que nós somos falhos. Abraão pecou. Abraão, ele tomou uma decisão dura. Deixou Ismael ir com Agar, filha de uma escrava, um filho bastardo. Abraão liberou Agar e liberou também Ismael. Mas veja bem, queridos, que a orfandade e a bastardia começa dali. Abraão teve sim uma família funcional. Deus libera a bênção da família através de Abraão e de sua família. Só que Abraão também falhou. E quando Abraão
libera Agar e Ismael, um filho bastardo, um filho de uma escrava, no qual ele pegou quando estava no Egito. Veja bem, queridos, que Ismael, ele foi príncipe de várias nações. Quem é os descendentes de Ismael hoje? Os muçulmanos, o Islã. Olha a consequência de um espírito de bastardia, um espírito de orfandade. Devido à saída de Ismael, devido a Abraão ter liberado Ismael, um espírito de bastardia e orfandade pegou Ismael. E hoje, o Islã, eles não reconhecem Deus como Pai. A palavra pai para eles não existe. A palavra pai para os muçulmanos não existe. E veja bem, queridos, que os muçulmanos, eles estão em conflitos diretos com o povo do Senhor. Veja bem que o Islã, eles perseguem os cristãos. Mas só que é bíblico, Deus liberou a bênção através de Abraão. Só que também Abraão falhou, errou. Ele errou. Mas veja bem que de Abraão não veio só uma bênção, mas várias bênçãos. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. Veio gerações. Dessa linhagem saiu o Cristo. De Abraão saiu o Cristo. Para redimir a terra. Para trazer a paternidade de Deus. No Novo Testamento, a palavra pai, ela é fortalecida. Porque quando Deus, ele deu o sacerdócio para o homem, ele estabeleceu uma autoridade paterna. Só que nós, como homens, nós não estamos sabendo como passar essa paternidade para os nossos filhos e a nossa geração. E hoje nós lutamos muito contra esse espírito de bastardia e de orfandade. E uma família funcional tem que ter os princípios e valores do reino de Deus. Em uma família funcional, o espírito de orfandade não existe. O espírito de bastardia não existe. Mas o Espírito Santo de Deus existe. Existe. Compreendendo o papel da família na formação da identidade sexual. Veja bem nesse diagrama, que aí tem pai, mãe, casal. Veja bem que a família é uma equipe. A família é uma equipe. Esse projeto família, ela tem que ser uma equipe funcional. E veja bem que o pai, ele é o cabeça. A mãe é ajudadora. Veja bem que o casal forma essa equipe. Nós vamos falar agora sobre o dever de uma mãe. O dever de uma mãe é dar nutrição, dar carinho, dar afeto, dar amor. E vínculos também. Veja bem que a mãe, ela tem um papel fundamental na construção de um filho. A mãe, ela tem um papel fundamental nos fundamentos do seu filho. Quando nós olhamos para o dever de uma mãe, dentro de uma família,
para com os seus filhos, você vê que é coisa que o pai não pode fazer. A mãe faz coisas que o pai não pode fazer, como nutrir. Só é a mãe que nutre. Só é a mãe. A criança, quando nasce, ela é nutrida pela mãe. A mãe já está passando ali para a criança segurança, aceitação. A mãe já está mostrando para a criança que ele foi bem-vindo ao mundo. Só, queridos, que a criança, quando ela está na barriga da mãe, ela já sabe se ela é bem-vinda ou não. Tem muitos pais que rejeitaram as suas crianças no ventre. E quando as crianças nascem, já nascem com esse senso de rejeição. A criança já nasce sabendo que ela não foi bem-vinda, que ela não é bem-vinda ao mundo. A rejeição, há um espírito de rejeição que pega essa criança. Carinho. A mãe é aquela mulher carinhosa. Veja bem que há uma diferença muito grande de um carinho de uma mãe para com o pai. A mãe, quando ela pega uma criança, ela pega assim, ó, da forma que aquela mãe está com aquela criança. Ela pega assim, traz a criança para o peito, traz a criança para nutrir, traz a criança para perto. Já o pai, quando pega a criança, o pai pega pelo braço, levanta. Mas quando o pai levanta, o pai está dizendo, mostrando a criança para o mundo. Ó, filho, seja bem-vindo. É diferente a pegada. É diferente. Veja bem que há uma diferença. Afeto. O afeto é importante. A mãe tem que ter afeto. E tem mães que falam assim: ah, eu não recebi isso dos meus pais, por isso que eu sou dura com os meus filhos. Ah, eu não tive isso dos meus pais. Mas se você não teve isso dos seus pais, você tem um Pai Celestial agora que pode lhe dar tudo. É só você entender que o amor de Deus é incomparável e insubstituível. O amor paterno de Deus é só dele mesmo. Queridos, Satanás é o pai da orfandade, mas Deus é o pai dos órfãos. Dos órfãos. É incrível. Deus tem um cuidado tão grande com os órfãos. Deus, ele pede para nós termos um cuidado com os órfãos, com as viúvas, aquele carinho, porque Deus sabe o que uma rejeição pode fazer, o que uma rejeição de um pai, de uma mãe pode fazer. A mãe também dá amor. Só que tem filho que nunca recebeu o amor de uma mãe. Tem filho que foi criado sem a mãe. Tem filho que não sabe nem o que é um peito. Não sabe. E aí, queridos, dentro dele é construído algo. Dentro daquela criança é construído algo. Isso aqui, se uma mãe não der isso que nós acabamos de falar, nutrição, carinho, afeto, amor, vínculos, há um vazio dentro daquela criança. Aquela criança, quando crescer,
vai querer suprir aquela necessidade. Vai querer suprir. A mãe também é responsável para gerar vínculos entre o pai e o filho. Quando está naquela confusão entre pai e filho, aquela discussão, a mãe é aquela estrategista. A mãe é aquela que pensa: Senhor, meu esposo está intrigado com o meu filho, e o meu filho com ele, o que é que eu vou fazer? Aí o Senhor diz: mãezinha, o que é que teu esposo gosta? O que é que teu filho gosta? Um bolo de chocolate. Faz um bolo e chama os dois para comer na mesa. E ali você vai gerar vínculo, cria uma estratégia, e a mãe faz um bolo. Porque, queridos, tem coisa que é só as mulheres que sabem fazer, viu? Só as mulheres. E aí a mãe, ela está se preocupando com os vínculos. A perca de vínculos familiares já se instalou ali. Tem muitas famílias que estão vivendo isso, perca de vínculos familiares. Não tem mais vínculos. O pai não tem vínculo com o filho não tem vínculo com o pai, não tem vínculo com a mãe. Só que a mãe é estrategista. A mãe é aquela que vai arranjar uma estratégia para gerar, para renovar os vínculos. E aí, querido, tem coisas que é só resolvido na mesa. Tem coisas que é só resolvido na mesa. Só que tem mesa na casa de muitas pessoas que só serve para enfeite. Só serve para colocar um jarro lá e pronto. Aí na hora do almoço, a mãe diz assim: ei, equipe, família, o almoço está na mesa. Aí o filho vai lá, pega o prato e volta para dentro do quarto. Aí o pai vai lá, almoço na hora do Globo Esporte, vamos lá para o Globo Esporte, ele vai para frente da televisão. Aí a mãe fica almoçando sozinha na mesa. E é na mesa aonde constitui os vínculos. Queridos, dentro do tabernáculo do Senhor no Antigo Testamento tinha uma mesa. A mesa tem uma importância fundamental, só que muitas famílias não estão usando mais a mesa. Estão usando a sala, estão usando o quarto. E os vínculos familiares não existem mais. Aí o filho almoça, termina, coloca o prato lá para a mãe lavar, volta lá para o quarto, vai para a internet, Facebook, se tranca no quarto dele, e aí só passa pelo pai para ir para a escola, para ir para a faculdade, não tem mais vínculos nenhum, os vínculos já se foram, o pai é do mesmo jeito, e não usam a mesa é lugar de compartilhar, de conversar, de olhar um nos olhos dos outros. É na mesa, querido, aonde está o vínculo familiar. É na mesa. E tem filhos que quando o pai diz assim: ô menino, Ceará a gente chama assim, ô menino, fica na mesa. Não, pai, eu vou lá para o quarto, vou assistir televisão, vou comer na sala. E aí o pai deixa. E os vínculos vão se perdendo. O WhatsApp toma conta do pai, o Face toma conta do pai, a internet toma conta do pai. Substitui. E aí, vão trabalhar a compensação. O que é que eu faço para compensar aquilo que eu perdi? E aí, queridos, os filhos também são totalmente dominados pela internet, Face, WhatsApp. Veja bem que João, Evangelho de João, capítulo 5, Jesus diz assim: o filho só faz aquilo que vê o pai
fazer. Tem muitos pais que precisam voltar aos princípios. Tem muitos pais. Quando uma mãe ou um pai chega até a mim e diz assim, meu filho está rebelde, atende ele, conversa com ele, aconselha ele. Eu falo assim, primeiro eu quero conversar com você. Depois eu converso com ele. Porque tem filhos que só é o que o pai é. E acabou. Acabou. Então, o problema não está nele, no filho. Peraí. Ele só fez adquirir. Ele só fez sugar. E tem muitos pais que o problema está nos pais. Nos pais, não é nos filhos. E aí nós temos que primeiro ver o que é que o pai está fazendo. Dever de um pai, senso de proteção. O pai, ele é incumbido de dar ao filho proteção. E a proteção gera cobertura. Veja bem como esse pai levanta a criança. Veja bem. Senso de direção. Mostrar Deus ao filho. Limites, dar limites em tudo. Afirmação. Afirmar o filho como um filho. Queridos, tem coisas que só o pai faz. Tem coisas. Veja bem, afirmar. É o pai que afirma a sexualidade do filho, da filha. A palavra do pai tem poder. Veja bem que uma criança de 7 anos, quando se arruma, vai lá na mãe. Vai lá na mamãe. Aí a mãe olha, tu tá linda. Só que aquele elogio da mãe, para ela, não supre nada. Aí ela vai onde? Vai lá no pai. Porque a autoridade do pai. Ela quer escutar a fala do pai, a afirmação do pai. Aí ela vai lá, papai, papai. Aí o pai olha para a criança, minha filha, você é uma princesa, você está linda. Aí a criança se enche. A criança se enche. E aí, querido, a afirmação gera no coração da criança a aceitação. É o pai que afirma a sexualidade do filho, é o pai que fala de sexo para o filho, é o pai que discipula o filho. É o pai que diz para os filhos o que pode e o que não pode. É o pai que prega e implanta os princípios e valores do reino de Deus. E a afirmação, ela acaba, ela corta, aniquila qualquer rejeição, qualquer espírito de rejeição. Uma pessoa, uma criança que foi afirmada pelos seus pais, jamais ela vai buscar afirmação quando crescer. Jamais um espírito de orfandade, de bastardia vai pegar ela. Jamais. Porque aquela figura de autoridade que é o pai, liberou sobre a vida dela uma afirmação. Agora, quando a criança não recebe afirmações, dentro dela cria uma rejeição. E aí, ela está lá se arrumando quando criança. Ela não recebe elogio do pai. Ela não recebe elogio da mãe. A mãe não afirma, o pai não afirma. Só que quando ela vai crescendo no meio de uma sociedade. No meio de uma sociedade corrompida, hedonista, uma sociedade totalmente erotizada. E aí, quando ela tem os seus 10, 12 aninhos, chega lá uma criança e diz assim, hoje tu está tão bonita. Aí ela começa a gostar. Aquela afirmação daquela criança começa a encher o vazio que ela tem.
porque dentro dela há uma necessidade. E aí os garotos da escola agora vão começar a afirmar ela. Vão começar a dizer que ela é bonitinha, que ela está bonita. Os pais não falaram isso, os pais não afirmaram. A sexualidade dela ficou jogada ao léus. Só que ela vai aceitando aqueles elogios, vai nutrindo uma carência afetiva que só o pai pode dar. Vai nutrindo uma carência afetiva, e aí, ela nutrindo essa carência afetiva, ela vai estar se envenenando emocionalmente. E aí, com seus 11, 12 anos, ela dá o primeiro beijo. 11, 12 anos, já tem a sua primeira relação sexual. Logo, logo engravida. Logo, logo. Por quê? Porque ela se criou com uma carência afetiva que só o pai pode acabar com isso. Só a afirmação do pai, só o amor do pai. E tem pessoas, tem filhos que nunca escutaram do pai essa afirmação. Muitos entram na prática do homossexualismo e do lesbianismo porque o pai nunca afirmou a sua sexualidade. Porque o pai nunca discipulou. Criar é totalmente discipular. Criar é eu dar para os meus filhos a necessidade básica. Mas discipular é eu investir tempo na vida dos meus filhos. Gastar tempo. Perguntar sobre a vida deles, a vida sexuais que eles estão tendo, que está gerando na vida deles. Perguntar sobre a sexualidade. Falar de sexo. Falar de sexo. E aí os pais estão se silenciando. Não, falar de sexo para criança. Falar de sexualidade. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. E aí, se o pai não fala, se a mãe não fala, o mundo vai falar. As crianças da escola vão falar. A televisão vai falar. Tem filhos que não tiveram a proteção do pai, que não tiveram a direção do pai. E quando o filho não recebe a direção do pai, quando cresce, fica totalmente perdido. Você conhece aquelas pessoas que quando termina o seu ensino fundamental falam assim: eu não sei o que é que eu vou fazer agora, não sei se eu faço faculdade para medicina, direito, veterinário. Não sei se eu vou, não sei se eu vou para lá, não sei. Aquela pessoa que só vive no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Será que é verdade? Não, vou fazer isso, não, vou fazer aquilo. Dúvida. A direção gera em uma pessoa a certeza. E é o pai que dá. Limites, é o pai que dá. Tem crianças de 5, 6 anos que os pais chegam para ela: filho, quer comer o que hoje? Quer ir para onde? E a criança vai crescendo, entendendo que ela tem autoridade, que tudo pode. E a criança coloca dentro de si que ela já tem poder sobre os pais. E lá na frente vai ser um grande manipulador. Sabe por quê? Porque o pai não deu limites. E nós temos sim que dar limites aos nossos filhos. Nós temos que aplicar a vara quando for necessário. Ensina uma criança a lei da vara. E você vai gerar limites. A casa e o lar. Em casa, os filhos não comem na mesa. No lar, os filhos comem na mesa. Na casa, há conflitos. No lar, há paz. Há uma diferença de casa e lar. Tem pessoas que têm um lar. O lar gera paz, unidade, tranquilidade.
Tem pessoas que só têm uma casa, só estrutura. É uma família disfuncional. Traumas familiares. Separação dos pais, briga dos pais, abuso sexual, verbal, físico ou espiritual, imoralidade na família, falta de perdão aos pais, morte dos pais ou dos irmãos. Tem pessoas, queridos, que ainda está preso em algum trauma no qual foi gerado lá atrás pelos pais. E aí, são pontos no qual leva uma pessoa a um trauma. E tem pessoas que precisam sair desse trauma familiar. A palavra tem poder. Palavras de maldições, praguejamento. Tem filhos que escutou muito isso dos seus pais. Você não presta. Você é burro. Você não vai conseguir nada na vida. Você não vai ser feliz. Eu queria que você fosse igual à filha da fulana. Você é danado. Você é um vagabundo. Queridos, a palavra de um pai tem poder. Tem pessoas que olham para as suas crianças e dizem assim: ô menino danado. A palavra danado, queridos, é destinado ao inferno. Quando você fala isso com seu filho, você está destinando ele ao inferno. Quando você diz uma palavra dessa de praguejamento, que é uma palavra de maldição, você está liberando maldição sobre a vida do seu filho. E tem muitos filhos que ainda estão debaixo de uma palavra de maldição. Tem muitos filhos que foram gerados fora da aliança do casamento e tem um senso de bastardia muito forte, de orfandade muito forte. É um espírito. Tem filhos que ainda se sentem fora da família, porque um dia foi gerado fora da aliança do Senhor. Foi gerado no altar de imoralidade. Como também tem muitos pais que geraram muitos filhos fora da aliança do casamento. É bem verdade que também tem muitos pais que não conheciam a verdade, não conheciam o Senhor. Só que esses pais que não conheciam o Senhor, que geraram filhos fora da aliança do casamento, hoje conhecem a verdade. E tem muitos filhos que estão debaixo de uma influência, de um espírito de bastardia e orfandade, porque foram gerados fora da aliança do casamento. E esses pais precisam fazer o caminho de volta. Chegar até os seus filhos que foram gerados fora da aliança do casamento, pedir perdão a eles, orar por eles, tirar de cima deles o espírito de bastardia e orfandade, que levam eles para a imoralidade, a crise de identidade, a perversão sexual, a rejeição. Tem que orar por eles e colocar eles no altar santo do Senhor. Palavras que o filho nunca escutou de seu pai. Tem filhos que nunca escutaram isso. Nunca. Eu fui um, viu? Eu fui um que nunca escutei do meu pai. Como também a única vez que eu falei que amava o meu pai foi num leito de morte. Meu pai estava no balão de oxigênio, numa UTI, e eu chorando ali, e disse: meu Deus, eu nunca falei para meu pai que eu amava ele, nunca agradeci a ele por nada. E ali meu pai num balão de oxigênio, eu chorava e agradecia ao meu pai, pedia perdão ao meu pai. Ali eu estava me reconciliando com ele, me convertendo a ele. E tem filhos que têm a oportunidade de converter o seu coração ao seu pai. Como também tem filhos que nunca escutou: filho, eu te amo. Você é a princesinha do papai. Você é o homem do papai.
Quando um pai fala isso para a criança se enche. Você vai vencer na vida, você é inteligente, você é o melhor filho, eu me orgulho de você. Você vai ser um grande pai de família. Tem filhos que nunca escutaram isso. E tem filhos que hoje precisam escutar isso de Deus. Tem filhos que hoje precisam fazer o caminhozinho de volta, ir lá nos seus pais e começar a abençoar ele. Você tem o poder da bênção também. Você pode abençoar o seu pai e automaticamente pedir a bênção dele. A bênção dos pais é importante. Tem casamentos hoje falidos porque os seus pais não abençoaram. Casaram em rebeldia. Pai, abençoa meu casamento, eu vou casar. O pai não abençoou. Mas mesmo assim casaram. Quantos já passaram por um divórcio porque casaram em rebeldia com os pais? Quantos? E quantos hoje estão passando momentos difíceis dentro do casamento porque os pais não abençoaram? Então, queridos, casais, se os seus pais não abençoaram o seu casamento, volta lá, se humilha. Pede a ele para abençoar. Porque a bênção é importante. Veja bem que antes de Jacó morrer, José pegou seus 2 filhos. Pai, abençoa ele aqui, ó. Abençoa os meus 2 filhos. Sabe por quê? Porque José sabia da importância da bênção. E a bênção, ela é geracional. A bênção não vai parar em você, pai. A bênção não vai parar em você, mãe. A bênção vai pegar nos seus filhos, nos seus netos. E a bênção tem uma importância muito grande. Muito grande. E veja bem, queridos, que no Antigo Testamento, eles viam a bênção como tudo. Como tudo. E tem pessoas hoje que precisam da bênção dos pais. Precisam sim converter o coração aos seus pais, como também tem pais que precisam chegar nos seus filhos e converter o coração. E tem muitos filhos que ainda não conseguem enxergar a paternidade de Deus, devido a isso. Tem muitos filhos hoje que precisam receber esse amor do pai. Ah, mas o meu pai já morreu. Mas Deus está vivo. E o amor de Deus, ele vai sim suprir, não é nem suprir, é acabar. Acabar com toda essa dor, com toda essa carência. Porque, queridos, nós temos que reconhecer a paternidade de Deus. Nós temos. Eu queria chamar o Ministério de Louvor.